Olá, velejantes! Hoje vamos conversar sobre o livro Mistérios da Lua Negra, de Dimitra George, recebido em parceria com a editora Pensamento. Dimitra George trabalha com arquétipos mitológicos, terapias de cura, astrologia, ministra palestras e ela teve o seu livro Mistérios da Lua Negra publicado nos Estados Unidos em 1992. Agora, recentemente, em maio de 2021, o grupo editorial Pensamento publicou a edição brasileira com o subtítulo Lilith, Kali, Hecate e a cura dos arquétipos femininos sombrios no mundo moderno, com essa linda capa e tradução de Cláudia Howe. E esse é mais um livro que eu vou panfletar para sempre naquela categoria livros que todas as mulheres deveriam ler e os homens também. Bom, a lua negra é a fase entre a lua minguante e a lua nova, quando a lua está negra, quando a gente não enxerga a lua no céu. E esse período sempre foi envolto a mistérios, morte, reclusão e causado medo. A personificação mítica dessa fase é representada pelo lado sombrio da deusa, que em cada mitologia é conhecida de alguma forma. Hecate, Lilith, Morgana, Kali, deusas que carregam esse arquétipo ligado à magia da lua. Nesse livro, a autora vai explorar esses arquétipos, se aprofundando na mitologia e na história antigas, bem antigas, nas eras onde tínhamos civilizações que ainda cultuavam a deusa, e ela vai explicar como o patriarcado suprimiu esse culto e deturpou a história de diversas deusas. Então esse livro conversa bastante com o livro A Evolução da Deusa, de Emma Mildon, que eu trouxe resenha para o canal esses dias. Vou deixar o link aqui nos cards. Quem não viu ainda, assista depois de assistir esse, que é bem interessante, né? Eu falo sobre essas questões lá também, mas aqui essa autora ela traz essas questões de forma mais detalhada, com diversas referências históricas e arqueológicas para embasar essas informações. Ela nos conta que há evidências de que no início da Era Paleolítica Superior se cultuavam deidades femininas personificadas pela deusa. Esses povos viam a lua como uma força que fertilizava e acelerava a terra. Então, eles entendiam que a lua influenciava no acasalamento dos animais, na agricultura, nas colheitas, no ciclo menstrual, no ciclo gestacional também, e consideravam a lua uma deusa. Eles entendiam esse poder como feminino. Já na era neolítica, se cultuava a deusa, mas se honrava os princípios masculino e feminino como co-criadores da vida. Ambos os sexos coexistiam pacificamente, e foi nesse período que foi desenvolvida a roda do ano, que descreve o ciclo solar anual, onde o jovem deus morre e ressuscita. E essa mesma roda do ano ainda é utilizada atualmente no neopaganismo. E quando se fala em roda do ano nesse livro, é importante pontuar que a tradutora fez um trabalho legal. É uma coisa simples, mas é muito importante, porque a maioria desses livros, eles são do hemisfério norte. E aqui para nós, a roda do ano é ao contrário, porque essas datas, os sábados, eles são pontuados pelas estações, os equinócios, os solstícios, e entre esses 4 eventos nós temos mais 4 eventos entre a mudança de estações. Então, como vocês bem sabem, aqui é tudo ao contrário, né? Quando lá é inverno, aqui é verão. E alguns livros que eu pego sobre esse assunto simplesmente falam ali das datas e explicações do hemisfério norte e traduzem assim e deixam. E aqui a tradutora fez esse trabalho, de explicar, sempre pontuar, no hemisfério sul é em tal data, é ao contrário. Enfim, que é básico, mas importante. Aliás, esse vídeo vai ao ar bem no dia de Yuli, ou solstício de inverno, 21 de junho, aqui no hemisfério sul. Bom, a autora nos explica que o declínio do feminino começou por volta do ano 3000 antes da Era Comum. O primeiro ano da Era Comum é o ano que Cristo nasceu. E isso foi, esse declínio da deusa ali, 3000 antes da Era Comum, foi mais ou menos no final da Era Neolítica, quando alguns povos do norte da Europa e da Ásia Central invadiram regiões onde se cultuava a deusa, como a Europa Ocidental, o Oriente Médio e a Índia, e eles destruíram essa cultura da deusa. Um exemplo de mitologia cultuada a partir de então é a grega, onde o deus maior, o pai de todos, é um deus masculino, Zeus.
E os gregos deturparam a história de diversas deusas, inclusive as que eles incluíram no seu panteão. Depois, com a ascensão judaico-cristã, a deusa perdeu de vez o seu espaço e, principalmente na Idade Média, tudo que era ligado ao feminino passou a ser demonizado. A autora divide, então, uma teoria dela sobre o declínio do feminino estar ligado com o período de lua negra da Terra, da própria deusa. Afinal, tudo pode ser sobreposto às fases lunares, como a própria roda pagã, já mencionada, os arquétipos da lua tripla, que é a donzela, a mãe e a anciã, o ciclo de vida de uma planta. Então pode ser que também a própria deusa estivesse passando por um período de lua negra, que significa recolhimento, e que isso tudo que aconteceu fizesse parte de um ciclo natural que fosse para acontecer. A autora explica isso com a questão do movimento precessional da Terra e as eras mundiais. As mesmas eras que eu comentei no vídeo da evolução da deusa, peixes, Áries, Aquário. Então ela mescla questões astronômicas e astrológicas nas suas explicações sobre o assunto, o que trouxe bastante credibilidade. Tudo isso que eu falei até agora e mais é encontrado na parte 1 do livro. Na parte 2, nós vamos encontrar capítulos falando sobre deusas da lua negra. Então vamos conhecer a história de Nyx, a deusa da noite, suas filhas Nêmesis, as Eríneas, as Hespérides e as Moiras ou Parcas. Também vamos passar por Hécate, uma deusa que representa a face anciã, uma deusa muito cultuada até os dias de hoje pelas bruxas modernas. Vamos conhecer a história de Medusa, seus problemas com Atena. E temos um capítulo dedicado a Lilith, que é considerada a primeira esposa de Adão, a que se recusou a ser submissa ao marido. Vamos ver quem era Lilith na Suméria e quem passou a ser na Babilônia. E vamos encontrar no final de cada capítulo informações sobre como essas deusas podem nos ajudar, sobre como nós acessamos o poder nas fases escuras da nossa vida. Na parte 3, nós vamos encontrar um capítulo maravilhoso sobre menstruação e menopausa, que é um capítulo que, se eu indicasse esse livro para uma mulher meio sem tempo ou sem vontade de ler o livro inteiro, eu diria para ler pelo menos esse capítulo, porque ele ajuda as mulheres a enxergarem o seu sangue menstrual como realmente ele é, como uma dádiva da criação, e não como uma maldição, como o patriarcado nos condicionou a acreditar. Aqui a autora vai novamente falar sobre as antigas civilizações que cultuavam a deusa, porque essas civilizações viam uma mulher menstruada como uma mulher com poderes psíquicos ativados. Então se entendia que as mulheres precisavam se recolher das suas atividades e elas conseguiam acessar um canal direto ali com a divindade. Os homens admiravam essa capacidade que as mulheres tinham de sangrar uma vez por mês, por alguns dias, e não morrer, e de criar vida no seu útero. Só que essa admiração logo cedeu lugar à repulsa, com o declínio da deusa. Os homens passaram a temer esse poder que emanava das mulheres, e a mulher menstruada começou a ser enxergada como uma mulher impura, como se ela sempre estivesse suja. E infelizmente esse pensamento ainda perdura até os dias de hoje entre homens e entre mulheres. E isso está ligado ao medo que as pessoas têm da face escura da lua, da face escura da deusa. Notem que não é o lado escuro da lua que a gente está falando aqui. O lado escuro da lua, que a gente chama, a gente não consegue ver por causa dos movimentos que a lua faz ao redor da Terra, né? A gente sempre vê um lado da Lua e é nesse lado que a gente vai ver as fases. A sociedade considera tudo que é escuro como algo ruim, como algo ameaçador. As pessoas têm medo do desconhecido, então tem medo do que é escuro. E lógico, podemos colocar nesse panorama também a questão do racismo. Bom, para fechar os temas do livro, ainda vamos passar pela história de Deméter e Perséfone, mãe e filha, e um capítulo sobre o poder de cura da escuridão lunar. Durante todo o livro também vamos encontrar questionamentos para nos fazermos que nos ajudam a olhar para dentro de nós mesmas. Como eu falei no começo, esse é mais um livro que eu vou indicar para todas as mulheres que eu conheço. Ele é muito completo com essa questão do sagrado feminino. Ele nos ajuda a entender a história, a nossa história, diversas mitologias,
e também, claro, nós mesmas. Homens não só podem, como devem ler também, afinal, como eu falei no vídeo da evolução da deusa, todos nós temos os dois lados dentro de nós, o feminino e o masculino, então é legal homens buscarem essas leituras a fim de equilibrar, né, de ressaltar o seu lado feminino, que normalmente fica mais suprimido, e todos nós devemos trabalhar o equilíbrio desses dois polos. Talvez algumas pessoas não considerem essa leitura muito fluida, afinal ele é um livro que a gente vai lendo e vai parando, vai pensando, e é legal nesse tipo de livros a gente ler com calma e analisando, né, e se analisando que daquelas situações a gente pode encaixar, o que a gente pode usar para melhorar a nossa vida. Ele não é um livro facilzinho de ler, ele traz muita informação, mas ele é bem completo, como eu falei. Às vezes a autora pode ser um pouquinho repetitiva, ela traz informações várias vezes no mesmo capítulo, mas isso também ajuda a gente a não deixar nenhum detalhe para trás, né? Afinal, é um livro sobre misticismo e autoconhecimento, então esses livros assim não necessariamente precisam ser fluidos, né? Eles precisam nos trazer informações. Mas a escrita da autora não é complicada, tá? Ela escreve de uma forma bem clara e até tem algumas partes ali, principalmente essas partes mais históricas, mais mitológicas, que a gente nem vê passar, a gente lê tudo assim muito rápido, que a gente quer saber, né, como é que era isso, como é que aconteceu as coisas. E é um livro que eu quero revisitar ainda muitas vezes na minha vida, seja para relembrar a parte histórica ou para me auxiliar nos meus períodos de lua negra. Eu vou deixar o link para adquirir os Mistérios da Lua Negra no site da editora Pensamento aqui no box de descrição. Também vou deixar ali o link do Instagram da editora, tá? E do meu Instagram também, né, pra quem quiser me seguir. E eu também vou deixar, eu não sei se é ali no box de descrição ou aqui nos cards, o link de uma live que ocorreu no canal da editora Pensamento esses dias sobre esse livro. Foi uma discussão muito legal, muito rica, com diversas convidadas que já trabalham essa questão do feminino. Então, quem quiser, quem se interessou pelo assunto, vale a pena dar uma olhadinha nessa live também. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!